O que é andar com Deus? O que é depender da palavra do Senhor na sua vida? E quando você sai do trajeto que o Senhor te mandou, porque você acha que vai ser difícil, ou que você acha que, ou que você quer fugir, quer cortar um atalho, certamente você vai sofrer mais, certamente você vai ser mais difícil. Por mais que os teus olhos estão vendo, e estão vendo o caminho e está falando para você, vai por esse caminho aqui que é mais fácil, o caminho do Senhor vai te levar ao objetivo final. Glória a Deus. Se sairmos da presença do Senhor, se sairmos da ordem que o Senhor tem nos dado, vai ficar mais difícil, tudo vai ficar mais complicado. Então devemos aprender, né? O seu culto de missão, a gente fala muito isso no culto de missão. Envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando o Senhor envia, ou quando Ele mostra, a gente não quer ser enviado. A gente vê a dificuldade e fala, não quero ser enviado, né? Ele fala, a gente vem aqui e, né? Lembra do irmão Rafael louvou a vez passada, falando, né? Toda glória, né? Mas será que a gente está mesmo declarando toda glória, toda honra ao Senhor, né? Será que toda a nossa adoração é realmente de verdade? Porque quando o Senhor nos mostra o caminho, a gente... Por aí, acho que não, agora não vai dar, Senhor. Não dá para nós adiar, não dá para jogar mais para frente. Ou a gente quer que seja mais rápido. Não dá para cortar um caminho, um atalho para chegar mais perto, para chegar mais rápido, né? Então, a irmã Dolores falou ali, né? A irmã Dolores estava pregando e estava falando sobre a importância de falarmos da palavra do Senhor, a importância de, quando nós entendemos e quando nós sabemos o que Deus fez na nossa vida, a importância de nós levarmos isso à frente, de nós transmitirmos essa mesma alegria, esse mesmo conforto, essa mesma força. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Quando nós entendemos isso, né, que Ele é o meu refúgio, que Ele é a minha fortaleza. A fortaleza, no tempo antigo, quando se falava uma fortaleza, é um lugar o quê? Que protege. No tempo antigo o pessoal não ia para as fortalezas, para os castelos, para se proteger. O Senhor é que nos protege, Ele é a nossa fortaleza. Ele não só nos fortalece, mas a fortaleza é lugar seguro. Fortaleza é lugar que você se sente seguro. Nas guerras as pessoas iam para as fortalezas para se sentir seguros. E quando a gente entende isso, a gente tem que compartilhar. A gente tem que levar à frente. Porque não é só sobre nós. Não é sobre mim nem sobre você. É sobre Jesus, é sobre Cristo na vida das pessoas transformando. E se eu e você que temos essa convicção que o Senhor transformou a minha vida, que o Senhor morreu e ressuscitou para me lavar dos meus pecados e me deu vida nova, eu tenho que transmitir, eu tenho que transbordar isso na vida das pessoas. Glória a Deus, aleluia. E foi isso que Deus falou para Jonas: Jonas, vai lá e transborde. Vai lá e seja uma bênção. Vai lá e dê testemunho. Vai lá e fale para aquele povo que eles estão errados, que eles têm que se arrepender, que só há um Deus. Glória a Deus, aleluia. E Jonas sabia, ele entendia, ele era um profeta. Ele era um homem de Deus, até que no barco, quando ele está lá, quando eles descobrem que ele fala que era hebreu e que era
né, que era um servo do Senhor, eles falaram, opa, então ele já mata a charada. Ele falou, então você está desobedecendo a Deus, porque não pode uma pessoa como você e está acontecendo isso. Tipo assim, Jonas, se você falar para o mar parar, ele vai parar, porque você é um homem de Deus. O que está acontecendo? E nós não podemos deixar, nós não podemos transmitir essa imagem. Nós não podemos transmitir essa imagem. Porque uma vez eu aprendi, há muitos anos atrás, com o pastor Renildo, ele me disse assim, meu filho, não faça o que eu digo. Não faça o que eu falo. Você tem que ser. Faça o que eu faço. Porque para mim falar, chegar aqui e falar, é muito fácil. Mas eu tenho que ser. Eu tenho que viver o Evangelho. Eu tenho que viver a palavra. Como eu vou falar para o irmão que eu sou cristão? Aí eu estou aqui, mas o irmão às vezes veio ali num supermercado maltratando sendo grosso, maltratando uma pessoa, ou não ajudando alguém como quando eu poderia ter ajudado. Aí ele vai dizer, ó, ali tem um crente que só é crente na igreja mesmo. Porque nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos viver. Nós precisamos caminhar com ela. É isso que Deus pede para Jonas. Fala, vai lá e mostre a eles. Vai lá e seja. Não vai lá e só fala. Ó, vocês estão errados. Porque isso aí é muito fácil, né? A gente falar que alguém está errado com isso. Se vocês olharem para o que a irmã Célia falou agora há pouco, para o homem que deixou a sua glória e desceu como homem e veio pregar o Evangelho, não vai aparecer nenhum versículo, nenhuma palavrinha sequer aonde ele começa julgando uma pessoa. Não vai haver nenhum versículo na Bíblia onde Jesus começa citando assim, ó, você está errado, você tem que mudar. Não vai haver nenhum versículo na Bíblia onde que Jesus primeiro mostra o erro da pessoa. Irmãos, isso aí você afasta a pessoa de Deus. Porque se a pessoa já está machucada, se ela já está errada, se ela já tem problema e você vai lá no problema, você que sabe do problema dela, você vai lá no problema dela, sinto muito, mas o Espírito Santo não te inspirou a fazer isso. Você não foi guiado pelo Espírito Santo. Você foi guiado por conhecer aquela pessoa e saber dos problemas dela. E você já foi direto no problema, ao invés de você ter primeiro falado para ela, você já aceitou Jesus? Você conhece Jesus? Jesus pode mudar a sua vida. E deixa essa pessoa, ou deixa esse cidadão falar do problema dela para você. E aí você apresenta um Jesus que cura, um Jesus que renova, um Jesus que salva. O pastor Renildo deu um testemunho uma vez, quando ele foi a primeira vez no Mato Grosso, uma cidade de Flores, né? Flores, né? Lá, né? No pequenininho, é no Ceará, Flores. Uma cidadezinha bem pequenininha, né? Onde ele falava assim, eu entrava assim, já dava para ver o final dela lá. A pé já dava para ver o fim dela lá diante. E ele disse assim que ele passou um tempo lá e a cidade era muito... a cidade toda, não existia nenhum cristão lá. A cidade não tinha... Era muito idolatria. Adorava, era cheio de santo para tudo que é lado. Imagens para tudo que é lado. Tudo que até casa tinham 5, 6 imagens de santo e tudo isso. E o pastor falou assim, eu tenho que ter alguma estratégia aqui para mim falar de Deus para esse povo, falar de Jesus. E ele começou a falar com as crianças. Ele começou a dar balinha para a criança e falar para a criança, fazer culto para a criança.
E as crianças juntavam de criança, aquele monte de criança, uma cidade bem pobre. E eu lembro bem que ele foi e começou, aí foi com os irmãos, acho que ele foi na segunda vez, eu não me lembro se foi na primeira ou se foi na segunda vez. E ele começou a ter cultos. E aí uma senhora chegou nele e falou assim, olha, eu deixo você ir lá em casa falar de Jesus, mas eu não tiro nem um santo da parede. Mas eu já vou falando. Ele falou, mas eu nem sei se tem santo lá. Eu falei, não, você pode ficar. Ele dizendo, né, você pode ficar com os teus santos lá. Eu só quero te apresentar mais um santo, o santo dos santos. Glória a Deus. E o pastor disse que foi e ministrou na vida dela e pregou na vida dela, e ela foi, e depois ele voltava lá, né, cada ano ele voltou lá e disse que e ela falou, foi tirando aos poucos. Ela foi tirando, porque ela foi conhecendo, ele deu a porção para ela, e ela abriu o coração. Então ela foi entendendo por si própria, porque não é eu e nem você que convence, só é o Espírito Santo de Deus que convence. Nosso trabalho é semear, nosso trabalho é falar da palavra de Deus, como a irmã Dolores falou, né? Reforçou, é muito importante a gente falar da palavra, não perder as oportunidades, né, irmã Dolores? A irmã Dolores falou, não perca as oportunidades que Deus vai te dar de falar para alguém, não perca. Porque é muito sério isso. Eu não vou demorar muito. Vamos lá para o capítulo 2. E vocês vão entender a seriedade que é quando você desobedece o Senhor. Quando você sai da presença do Senhor. O texto vai nos falar que jogaram o Jonas no mar e ele foi engolido por um grande peixe. E ali ele passou 3 dias e 3 noites. E aí, olha o que ele falou. No capítulo 2 fala assim, ó. Fala assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aleluia. Glória a Deus. Quando você desobedece a palavra de Deus. Vou ler a outra versão também. É muito interessante. Peguei 2 versões. Fala assim: dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Amém? A primeira versão fala que do inferno eu gritei. A segunda versão fala que da morte, né? Da morte gritei por socorro. Então é muito sério isso. Quando nós servimos a Deus, quando nós entendemos o que o Senhor é na nossa vida, e nós saímos da presença dEle, não desobedecemos, fugimos da ordem, né? O que acontece? Nós vamos perecer. Nós vamos perecer seriamente. Eu clamo a Deus pela vida dos irmãos e clamo a Deus pela vida dos que estão aqui, que não desobedeçam, não fujam da presença do Senhor. Não fujam da presença do Senhor. Não fujam da ordem do Senhor. Porque Jonas teve uma chance depois de 3 dias. A Bíblia nos diz aqui, não sou eu que estou falando, fala que ele gritou do inferno. Imagina o que se passou na cabeça de Jonas 3 dias dentro daquele peixe.
Imagine o tamanho desse peixe, ou a gente tem eu tenho uma foto ilustrada, né, na Bíblia de criança que eu leio para minha filha, né, e tá lá um peixe bem grande, ele tá bem folgado lá dentro, tem até um pedaço de barco, né? Até aí tem uns pedacinhos de peixe lá dentro. Então, tipo assim, se eu olhando aquela foto, fala, pô, ele tava até de boa ali, né? Dava até para ele segurar no barco, comer uns restinhos de peixe ali dentro, tava bem folgado, mas não é bem assim. Creio eu que um peixe não seria tão grande assim. Imagine ele dentro daquela... Você já abriram um peixe quando ele tem outro peixe dentro? Ele fica ali todo esmagadinho, né? Todo com o ácido caindo nele para poder se decompor. Imagine Jonas ali dentro. 3 dias, 3 noites. E ele clamou ao Senhor. Mas o mais importante que aconteceu, sabe o que foi? Foi que ele reconheceu ao Senhor. Ele teve essa oportunidade de reconhecer. A palavra vai nos dizer que ele reconheceu que ele reconheceu que ele fugiu da presença do Senhor. Ele foi sincero com ele mesmo. Ele foi sincero ao ponto de reconhecer. Porque, irmãos, se nós não formos sinceros com nós mesmos, não tem como a gente ser sincero com Deus. Não tem como você abrir o seu coração. Primeiramente, você tem que bater um particular consigo mesmo. Dizer, sabe por quê? Porque eu posso enganar todos vocês aqui. Todos. Sem exceção. E a partir do momento que eu pego o microfone aqui, eu posso induzir os irmãos também. Eu posso falar alguma coisa aqui, eu posso colocar pressão e eu posso falar com autoridade e vocês vão aceitar, se vocês não conhecerem Jesus. Eu posso falar o que eu quiser e vocês vão. O pastor já fez um teste comigo, um pastor amigo meu, já fez um teste comigo. E ele já começou a falar e aí não é não. Vocês estão concordando com uma coisa que você não está nem... Você está indo no calor da minha emoção aqui. Você está sentindo o que eu estou passando. Você não está sentindo. Você não está tendo base bíblica. Você não está... Então, precisamos reconhecer. Então, Jonas reconheceu, se arrependeu, pediu perdão a Deus. E Deus deu a ele uma nova chance. Irmãos, para finalizar, eu creio que o Senhor está nos dando mais uma chance nesta noite. Eu acredito que o Senhor me deu essa palavra, que o Senhor nos deu essa palavra. Não escrevi nada. Eu comecei a escrever, não consegui escrever ele. A hora que o Senhor me deu a palavra, eu escrevi assim: primeiro, ordem. Aí, mais nada. Segundo, fugir. Tá? Aí depois, reconhecer e se arrepender. Só. Então o Senhor está nos dando. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade nessa noite, de nós reconhecermos que só Ele é Deus, que não devemos sair da presença do Senhor, que devemos obedecer a voz, aprender a ouvir a voz de Deus e não fugirmos daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Não fugirmos dos objetivos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço o Senhor no nome de Jesus por essa oportunidade. Creio no Senhor. Creio que hoje Ele vai renovar corações aqui nesta noite. Creio que Ele vai fazer coisas novas. Creio que o Senhor está chamando pessoas aqui para transbordar nesta noite. Eu creio que o Senhor já fez. Eu creio. E eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. E que nós todos podemos ter
aprender com essa palavra de hoje e sairmos daqui mais fortes, firmes no propósito do Senhor. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.